Pastor Franklin é doutor em divindade pelo Puritan Reformed Theological Seminary, mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É diretor e professor de teologia sistemática e história da igreja no Seminário Martin Bucer, em São José dos Campos, e consultor acadêmico de edições Vida Nova. Escreveu vários livros, entre eles Avivamento para a Igreja, Contra a Idolatria do Estado, A Igreja Cristã na História, Pilares da Fé, Teologia Sistemática, em coautoria com Alan May, e Teologia Sistemática, Curso Vida Nova de Teologia Básica, publicado pela Vida Nova. Eu tenho a honra de convidar aqui o Franklin para estar conosco, trazendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor bendito e exaltado, nosso amado Senhor das nossas vidas, que nos comprou, resgatou e tem nos preparado para servi-lo e caminhar ao teu lado. Senhor, que privilégio, Senhor. Que privilégio sermos teus, Senhor. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz, usa o teu servo de maneira poderosa, que o teu nome seja glorificado e honrado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Antes de entrarmos propriamente dito no estudo dessa noite, eu queria indicar 2 livros, e ambos os livros têm relação com o tempo presente e também com a palestra de hoje. O primeiro livro que eu queria recomendar é um livro do meu coração, chamado A Importância de Israel, de Gerald McDermott. A editora Vida Nova tem publicado outras obras desse autor. Ele é um especialista em Jonathan Edwards, e nesse livro aqui, ele faz um apelo para que, sobretudo aqueles do campo reformado, reavaliem o papel de Israel dentro da Sagrada Escritura e na atualidade. Uma tensão que nós vivemos dentro do meio evangélico, de um lado, é achar que a igreja substituiu Israel, ou do outro lado, que há 2 planos divinos, um para a igreja gentílica, outro para Israel. Será que é assim mesmo? Como é que a gente lida com essas tensões que nós temos no nosso meio? Sobretudo, como nós respondemos ao aumento de antissemitismo na atualidade. Acabei de receber um vídeo de um colega que filmaram na USP lá em São Paulo, aluno judeu sendo agredido. Não sei se foi hoje que esse aluno foi agredido, mas agredido por ser judeu, perseguido por ser judeu. Como é que nós cristãos lidamos com esse tipo de situação? Então, recomendo bastante esse livro, A Importância de Israel, uma leitura acessível, não é um texto acadêmico, denso, pesado, mas é um texto muito importante para nós lidarmos com essa questão de Israel, Igreja, Antigo Testamento, Novo Testamento e o aumento do antissemitismo na atualidade. O tema de nossa conferência, o Evangelho da Graça ou de Graça, e nada de graça. Me passaram um tema bem complicado para tratar com vocês hoje à noite. Jesus Cristo, a nova e suficiente aliança. Eu vou desenvolver um trecho de um dos capítulos do meu último livro, Por Amor de Sião, que, tocado pelo livro do McDermott, eu resolvi repensar a forma como eu li o Antigo Testamento e a forma como eu lidava com os judeus na Bíblia e também no tempo contemporâneo. Então, nesse livro, eu tento argumentar a respeito de que há uma única aliança na Sagrada Escritura, que se desdobra e alcança seu clímax em Jesus, é o tema da nossa palestra de hoje à noite, mas também mostrando que até o começo do século XX, era praticamente unânime entre batistas, congregacionais, presbiterianos, pentecostais, anglicanos, o amor pelos judeus e pelo povo de Israel. Então eu vou argumentar no meu livro aqui, e tanto historicamente como bíblica e teologicamente,
que crer que a terra de Israel é dada aos judeus por promessa, de que os judeus voltariam para a sua terra, e que Deus ainda vai lidar com esse povo, derramando o seu Espírito sobre esse povo, de tal forma que todo Israel seja salvo, era parte da crença da igreja mais ampla, protestante e evangélica, entre o século XVII e o começo do século XX. Aí, por razões outras, que não vem o caso agora, a partir do século XX, a igreja começou a abandonar essas crenças, trocando-as por outras. Mas o tema de hoje à noite é Jesus Cristo, a nova e suficiente aliança. Antes de entrar propriamente na palestra, eu gostaria de definir o que vem ser aliança para nós. A aliança é um daqueles temas presentes muito fortemente na Sagrada Escritura. Alguns eruditos têm entendido que é um dos temas mais importantes da Sagrada Escritura, tão importante quanto, ou talvez mais importante do que reino, mediador, justamente por aliança, oferecer o contexto desses outros temas, reino, mediador, promessa, entre outros. Então, o que vem a ser aliança? As alianças, como nós temos na Sagrada Escritura, alianças com Noé, com Abraão, com Moisés e com o povo de Israel, com Davi, a nova aliança, elas funcionam, muito obrigado, como um tipo de estrutura que sustenta a Sagrada Escritura, um tipo de arquitetura ou um tipo de moldura que oferece sustentação para a Escritura, o tipo de a estrutura que nos ajuda a entender como os dois testamentos se vinculam, como nós conseguimos perceber uma unidade dentro da Sagrada Escritura. Então, o tema das alianças, as alianças que Deus faz com Noé, com Abraão, com Moisés e com Israel no deserto, depois com Davi, e a expectativa e a vinda da nova aliança, elas fornecem essa moldura, mas também esse elemento de unidade dentro da Sagrada Escritura. Logo, a Escritura não é uma coletânea de textos díspares e que se encaixam com alguma dificuldade, mas há uma unidade, há uma progressão na forma como Deus se revela na Sagrada Escritura. Mas a aliança também lembra que Deus, ele entra em relações concretas, ele entra em relacionamentos pessoais, não só com pessoas, mas também com povo. Deus, então, na história, ele vai entrar em relações pactuais com uma nação e com um povo. Ou seja, o tema da aliança não só fornece uma estrutura básica para nós lermos a Bíblia, não só nos dá um senso de unidade e progressão na narrativa bíblica, mas o tema das alianças lembra que Deus nos leva para um novo céu e nova terra, para a nova Jerusalém que vem do alto, como uma comunidade, não como indivíduos isolados e indivíduos atomizados. Ou seja, a aliança ou alianças que Deus graciosamente estabeleceu com o seu povo fornecem uma base que une as doutrinas centrais da fé cristã e realçam a unidade da Sagrada Escritura, assim como também a centralidade da... Não fiz nada. Ok? Tá bom. Não fiz uma atrapalhada, então. Então, enfatizam também a centralidade da vinda do Messias como único Salvador. A ideia aqui é que a aliança, ou as alianças, fornecem uma estrutura coerente e consistente para o Antigo e o Novo Testamento, tornando o Antigo e o Novo Testamento a única testemunha da confissão central da fé cristã, que o Deus de Israel age salvadoramente em Jesus Cristo, buscando salvar todo o mundo. Portanto, aqui vai a minha definição de aliança e que você pode encontrar desenvolvida num dos capítulos aqui desse livro. Aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Ou seja, quando Deus, o Deus de Israel, o Senhor Criador, entra numa relação de aliança com os seres humanos, ele o faz soberanamente por meio de um vínculo de sangue.
deixa eu definir essas 3 palavrinhas: vínculo, de sangue, soberanamente administrado. Essas 3 ideias aqui. Primeiro, aliança é um vínculo, ou seja, aliança na Bíblia fala a respeito de um relacionamento profundamente pessoal entre Deus e seu povo. Um relacionamento tão íntimo que Deus pode ser visto como se ligando ou se amarrando a um povo, e esse povo também é visto se ligando e se amarrando ao seu Deus. Um vínculo de sangue, ou seja, uma aliança é um relacionamento sério e legalmente estabelecido, tal qual o casamento. A natureza séria e pública de uma aliança é simbolizada em rituais na Sagrada Escritura que envolvem sacrifício e derramamento de sangue. Então, se você notar, a aliança que Deus estabelece com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e a nova aliança, em cada uma dessas alianças, que são esses vínculos pessoais e que se assumem como vínculos com a comunidade, eles são firmados pelo derramamento de sangue ou de um tipo de mediador ou pelo próprio mediador. E essas alianças são soberanamente administradas, ou seja, a aliança não é constituída de um relacionamento entre parceiros iguais, que vão quebrar a cabeça para tentar fazer um contrato entre eles. Na verdade, as alianças na Escritura são firmadas entre o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus Salvador, e somente esse Deus que estabelece aliança com um povo peculiar é que estabelece as condições, as exigências desse relacionamento pactual. Ou seja, Deus, ele se vincula a um povo, jura permanecer com esse povo pelo sangue derramado no cerne da aliança, mas Deus também, ele faz as exigências de como esse povo deve se portar no contexto da aliança firmada. Ou seja, a aliança na Bíblia une pessoas ao Deus vivo e verdadeiro, e une pessoas ao Deus vivo e verdadeiro nos termos de Deus e pelo juramento de Deus. Quando a gente fala de um vínculo de sangue, a ideia do vínculo de sangue é que Deus mesmo oferece o sacrifício que vincula essas pessoas que ele escolheu à aliança que ele mesmo firmou. Ou seja, na Escritura, é Deus que estabelece o seu pacto. Deus fala graciosamente ao comprometer-se com suas criaturas e ao declarar a base sobre as quais ele se relacionará com essas criaturas como seu povo peculiar, como sua comunidade. Nesse sentido, a expressão vínculo de sangue, ou vínculo de vida ou morte, expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. E aqui um ponto muito importante. Eu não vou trabalhar as alianças que Deus firma com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. O Weber Júnior vai trabalhar a aliança davídica especificamente com vocês durante a semana. Eu já conversei com ele para não sobrepor aqui as palestras, os estudos, mas o fato é que se essas alianças são vínculos, aliança com Abraão, sobretudo, depois com Moisés e com a nação no deserto, e depois com Davi, e a expectativa da nova aliança que virá, e esses vínculos são soberanamente administrados por meio do derramamento de sangue. Esses vínculos são inquebrantáveis, não são vínculos que são perdidos. Por isso, em Deuteronômio 28, quando Deus fala de bênçãos e maldições pactuais, ele ressalta, Deus mesmo ressalta para o seu servo Moisés, que quando o povo quebrar a aliança, Deus, por ser fiel à aliança, vai disciplinar o seu povo e não abandonar o seu povo. Essa estrutura está presente em toda a Sagrada Escritura. Ou seja, quando Jerusalém é destruída, em 586 depois de Cristo, nas mãos de Nabucodonosor, dos exércitos da Babilônia, isso não significa que Deus tenha abandonado Jerusalém e Judá e o povo de Israel. Não, isso significa que a medida da paciência divina chegou a um limite por causa dos pecados do seu povo, e Deus agora disciplinou o seu povo para purificar o seu povo, com a promessa de que 70 anos depois do cativeiro, esse mesmo povo voltaria do exílio para recomeçar
a sua vida na terra que Deus mesmo prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que seria dado a esse povo de forma perpétua, para sempre. Então, é no contexto da morte por aliança, do derramamento de sangue que vincula a aliança, é que deve ser entendida a morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi um sacrifício substitutivo. A morte de Cristo foi uma morte pactual. Nesse sentido, Cristo morreu como um substituto do infrator da aliança. A substituição é essencial para a compreensão da morte de Cristo. Cristo morreu no lugar do pecador. Nós quebramos a aliança. Nós não temos como cobrir o nosso pecado. É necessário que Deus providencie o sacrifício que cubra os pecados daqueles que estão vinculados em aliança com o Senhor. Por causa das violações da aliança, os homens foram condenados a morrer. Cristo tomou sobre si mesmo as maldições da aliança e morreu em lugar do pecador. Então, esse primeiro ponto aqui, algumas conceituações sobre o que vem a ser aliança. Aliança é um tema importante na Sagrada Escritura. A expressão aparece mais de 200 vezes na Bíblia, mas é um tema esquecido por nós, pouco tratado por nós, infelizmente. Segundo ponto, como perceber os profetas do Antigo Testamento? Quando nós pensamos nas alianças que Deus firma com o seu povo no Antigo Testamento, ou seja, a aliança com Abraão, depois a aliança no deserto, no Sinai, por meio de Moisés, a aliança davídica, lá em 2 Samuel capítulo 7, e as expectativas da nova aliança, o que nós percebemos é que os profetas do Antigo Testamento não estavam ensinando nada novo. Antes, os profetas do Antigo Testamento, levantados e inspirados pelo Espírito de Deus, eram promotores da aliança. Ou seja, os profetas que Deus levantou no Antigo Testamento eram chamados para lembrar a Israel, lembrar a liderança da nação de Israel, lembrar aos sacerdotes da nação eleita os privilégios e responsabilidades da aliança. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, sejam os profetas registrados em livros históricos, ou os profetas depois que registram suas visões em livros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., eles não estavam ensinando nada novo. Eles estavam construindo sobre a revelação da aliança dada nos livros da lei, Gênesis a Deuteronômio. E eles estavam chamando todo o povo de Israel a cumprir as exigências que o Deus soberano, que se vinculou por sangue com essa nação, demandava de Israel. E os profetas, como promotores da aliança, também tinham grandes expectativas de que houvesse uma renovação da aliança. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos de momentos-chave de renovação da aliança. Por exemplo, em rei Ezequias, com o rei Josias, nós temos momentos especiais ali do Antigo Testamento, em que o povo é vinculado de novo e renova a sua aliança com o Senhor. Lembra de Esdras, quando ele volta do exílio, ele reúne os adultos na área do novo templo, do segundo templo, ele lê o livro da lei, ele lê o livro da aliança, e aí os levitas explicam o livro da aliança para o povo. E o que acontece com o povo? Os mais jovens choram de alegria, porque vem Deus renovando a sua aliança. Os mais velhos, eles choram de tristeza, porque eles lembram da glória do primeiro templo, vem agora o segundo templo, e eles lamentam, porque eles sabem que essa mudança terrível em Israel aconteceu, em Judá aconteceu, por causa dos seus pecados. Ou seja, nós temos Esdras como um promotor da aliança. Os profetas, nesse contexto, eram promotores da aliança, proclamando agora os benefícios de uma nova era, expressando o anseio de que o povo viesse a renovar em conjunto sua aliança com Deus de Israel. Em outras palavras, os profetas empregaram, adaptaram e transformaram os temas da linguagem aliança, promessa. Desse modo, eles expõem as promessas à luz da renovação, em que alianças renovadas possam ser até mais gloriosas do que as antigas alianças. Os profetas, então, encorajam, confortam e exortam o povo de Deus a ser fiel, a esperar e encontrar refúgio no Senhor, porque o Senhor mesmo é fiel. Ou seja,
na medida que Deus se aproximou desse povo, e a gente aprende lá em Deuteronômio 7, que Israel não era povo, era um cão, um lobo uivando no deserto. Deus os escolheu porque quis escolher esse povo. Deus se vinculou a eles. Então Deus é fiel não ao povo, Deus é fiel a si mesmo. Por Deus ser fiel a si mesmo, o povo e os profetas podem ter expectativa de que pode haver renovação dessa aliança em termos mais gloriosos do que as alianças que vieram antes, ou seja, alianças com Abraão, no Sinai e com Davi. Mas o que nos interessa aqui é Jesus Cristo como a nova aliança. E o tema da nova aliança já aparece no Antigo Testamento. Já que os profetas eram promotores da aliança, os profetas do período pré-exílico, de antes do exílio na Babilônia, e mesmo profetas da época do exílio da Babilônia, ansiavam, anelavam, e inspirados pelo Espírito de Deus, profetizaram sobre a vinda de uma nova aliança. E eles entendiam que essa nova aliança não seria uma ruptura com as alianças anteriores, não seria uma nova no sentido de novidade, mas seria nova no sentido de renovação das alianças anteriores. O que nós aprendemos lendo Jeremias, lendo Isaías, lendo Ezequiel, por exemplo, é que a aliança do Sinai se referia a um chamado externo feito à nação de Israel, o Israel nacional. Agora, a nova aliança anelada por esses profetas refere-se a um chamado interno no coração, dirigido ao Israel espiritual. Jeremias, no capítulo 31 e 33, ele fala que ele recebeu a revelação de uma nova aliança. Para Jeremias, essa aliança seria nova, podendo ser descrita, como eu mencionei, como a renovação da aliança do Sinai, uma implementação mais efetiva da aliança anterior por iniciativa divina. É o próprio Deus que instrui o seu profeta a levar a nação de Judá a anelar por essa renovação da aliança, por uma aliança que seria mais efetiva, superior à aliança mosaica, não anulando a aliança mosaica, não rompendo com a aliança mosaica, mas aprofundando a aliança mosaica. Então, num sentido, a nova aliança não é similar à aliança do Sinai. Na nova aliança, a lei não seria mais algo apenas exterior, mas agora a lei seria interiorizada, seria colocada no coração do povo. Não seria mais agora preciso ensinar as pessoas a conhecer ao Senhor, porque já o terão conhecido. E isso, como diz o texto bíblico, desde o menor até o maior deles. Em outras palavras, todos que fazem parte da nova aliança serão regenerados, terão seu coração transformado. O coração de pedra vai ser removido e vai ser colocado um coração vivo no seu lugar, um coração moldado pelo próprio Deus. Essa aliança não teria o caráter de aliança civil e política feita com Israel, como nação, mas seria uma aliança espiritual. Isso não quer dizer que a nova aliança não deva ter uma influência cultural, mas essa aliança seria feita com os que foram eleitos para a salvação e que herdariam o reino de Deus. Embora a antiga aliança fosse quebrada pelo povo, a nova aliança, mais do que a antiga aliança, dependeria exclusivamente da fidelidade do Senhor. O Senhor tomaria iniciativa para resgatar o seu povo por meio de uma aliança que permanecerá, porque, como diz um outro profeta, Oséias, conhecerás a Yahvé, conhecerás ao Senhor. A nova aliança jamais poderá ser anulada, pois, como diz Jeremias, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim, Isaías vincula a nova aliança à vinda do Messias, o servo do Senhor. O servo do Senhor será o mediador da aliança. E assim, o servo do Senhor garantirá que todos que fazem parte dessa nova aliança serão regenerados. Pois o servo do Senhor virá para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías também reforça que essa aliança nova será perpétua, será selada pelo Espírito de Deus, que nunca deixará o povo. Mas essa nova aliança precisa ser entendida num contexto histórico mais amplo. Quando Deus
o Deus de Israel, declara que trará seu povo de volta à terra que ele havia dado aos seus pais. Nesse contexto histórico mais amplo, é afirmado o retorno de Israel do exílio à terra prometida. Lembrando que Isaías e Jeremias são profetas ou do período imediatamente antes do exílio, ou profetas que vivenciaram parte do exílio. Então eles já vislumbravam a promessa de que Judá voltaria para sua terra, mesmo que fosse desterrada, porque a terra foi dada como promessa, como garantia dentro das promessas de aliança. Havia também a restauração plena da bênção sobre a terra da promessa, o cumprimento dos compromissos anteriores da aliança, a renovação interna pela obra do Espírito de Deus, o pleno perdão dos pecados, a união de Israel e Judá, que seria um milagre, porque Israel nessa altura já havia sido varrido do mapa pela Síria, e o caráter perpétuo da nova aliança, que parece implicar uma dimensão escatológica. Essa nova aliança não é apenas nova aliança, é a última aliança, porque essa nova aliança trará a plena fruição aquilo que Deus se propõe na redenção. Ela jamais será suplantada por aliança subsequente. Os homens virão a Sião para juntar-se ao Senhor em uma aliança que não será esquecida. Mais uma vez, essa nova aliança, ela, nas pegadas das alianças anteriores, ela é afirmada como uma aliança perpétua. E essa aliança é perpétua não porque os membros da aliança são santos ou são operosos, mas é porque Deus jurou, vinculou a si mesmo em permanecer fiel a essa aliança. Um breve parênteses aqui, que talvez ajude vocês a captarem melhor o ponto aqui. Nós cantamos aquele hino, Tu és fiel, Senhor, e a gente canta que Deus é fiel a mim, não é isso? Está tudo errado. Se Deus fosse fiel a mim ou a você, Deus abandonaria a gente. Nós cantamos a fidelidade de Deus porque Deus é fiel a si próprio. Como diz Ezequiel, na nova aliança, Deus jura por si mesmo que Ele está firmando uma aliança inquebrantável com toda a sua comunidade, com todo o seu povo. Ele está se vinculando por meio de um derramamento de sangue, que nós vamos falar do Messias, do servo que vem daqui a pouco, e que esse derramamento de sangue assegura que Deus vai ser leal às promessas que Ele fez, porque Deus não pode mentir. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, quando nós cantamos, a gente precisa corrigir. Deus é fiel, fiel a si mesmo, e essa é toda a nossa segurança, porque Deus jurou entrar na aliança perpétua com homens e mulheres pecadores e atraí-los para um povo que não era povo, como eu já mencionei antes, né? Quais seriam as distinções entre a antiga e nova aliança? Principalmente, a membresia na nova aliança será restrita às pessoas que conhecem o Senhor. Portanto, não será mais necessário ensinar o povo da aliança a conhecer o Senhor, porque todos os que dela fazem parte já o conhecerão. A lei da aliança, o decálogo, será impresso em seu coração e em sua mente, em vez de ser apenas um padrão exterior escrito em tábuas de pedra. Algo que me encanta é notar novos convertidos, principalmente aqueles que não tiveram formação cristã anterior, que algo que ocorre neles, quando eles se convertem de fato, é que intuitivamente eles já começam a seguir as pisadas das exigências de Deus da lei moral. Isso é intuitivo neles. Por quê? Porque na nova aliança, Deus grava no coração dos regenerados a sua lei, e Deus nos leva voluntariamente a cumprir a lei, que é a constituição do povo da nova aliança. Mas continuando, pensando aqui nas distinções entre a antiga e a nova aliança, principalmente a aliança sinaítica, a aliança de Moisés, todos os pecados do povo da aliança serão perdoados para sempre. Jeremias 31 desenvolve esse ponto. Há a expectativa do grande profeta de que haverá um tempo que não haverá mais necessidade de repetição de sacrifícios. Os sacrifícios são percebidos agora como tipos. Espera-se um sacrifício final e definitivo que perdoe completamente todos os pecados do povo da aliança. Fica também implícita a ideia da ação do Espírito dentro de cada pessoa. Mas é importante observar que a nova aliança será uma aliança
explicitamente feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esse é um ponto muito importante para nós aqui, é um ponto que os dois livros que eu recomendei, o meu e do McDermott, desenvolvem. Essa aliança não é feita com os eleitos, não é feita com os gentios, mas essa nova aliança, ela é feita com Judá e com Israel. Já avançando um pouco, indo para o quarto ponto aqui, quando nós entramos no Novo Testamento e lembramos da cerimônia do cenáculo, quando Jesus se reúne com os 12 para fazer a Santa Ceia, onde o cálice e o pão representam a nova aliança no seu sangue e na sua carne. Jesus é um judeu de judeus, o maior judeu da história está sentado no cenáculo, e todos os discípulos e apóstolos que estão com ele, eles são judeus. Ou seja, quando Jesus ele formaliza o sacramento da ceia como a lembrança visível da nova aliança, ele formaliza esse momento com judeus, com os de Judá e com os de Israel. Nós estamos, gentios, estamos sendo enxertados nessa aliança graciosa que Deus firmou com Israel. Ainda que seja um chamado ao Israel espiritual, a nova aliança foi feita com o Israel nacional. Essa nova aliança reproduziu praticamente, presta atenção, 3/4 do que Deus havia incluído das alianças anteriores, com Abraão, com Moisés e com Davi. E essa aliança, essa nova aliança, inclui a promessa da preservação e restauração do povo judeu, e ela se cumpriu parcialmente, apenas. Se a salvação dos gentios faz parte da aliança com Abraão, é a nova aliança que permite sua implementação e o compartilhamento dos gentios, a entrada dos gentios nesse povo. Portanto, irmãos e irmãs, se eu estou correto, nós precisamos correr de 2 erros aqui quando pensamos na nova aliança. Supor que a aliança que Deus firmou com os judeus foi abandonada e Deus firmou uma nova aliança agora com uma igreja gentílica, que é chamada de o Novo Israel. Como se Deus tivesse abandonado os judeus, Israel e a terra. Um outro problema que nós precisamos nos evadir aqui é supor que Deus forma 2 alianças. Deus mantém uma aliança com Israel, o Israel étnico, mas Deus agora forma uma nova aliança a partir do Pentecoste com a igreja gentílica. Então haveria 2 povos no plano redentor divino. O meu argumento aqui é que mantém-se a ideia de um povo, quando, se nós somos gentios aqui, né, não há nenhum descendente judeu sefardita aqui no nosso meio, né, como um servidor do Messias, nós somos como Raabe, nós somos como Ruth. Nós estamos entrando graciosamente no Israel espiritual. As alianças de Deus para com esse povo permanecem. Então vamos falar agora, 4º ponto, a nova aliança no Novo Testamento. Quando nós chegamos aos evangelhos, sobretudo em Mateus e Lucas, nós percebemos que esses evangelhos começam a narrativa da vida de Jesus citando genealogias. Mateus capítulo 1 e depois Lucas 3, eles trazem genealogias que vinculam Jesus a Abraão e a Adão. Qual é o ponto aqui? É mostrar que Jesus vem para os evangelistas, Mateus e Lucas, como cumprimento das alianças anteriores. O registro dessas genealogias, dessas notas que citam nomes, vinculam Jesus à aliança da criação, formada em Adão, e a aliança abraâmica, que é a moldura que fornece a estrutura para nós entendermos a aliança mosaica, a aliança davídica, que vai ser desenvolvida mais adiante com Weber Júnior, e a nova aliança em Jesus Cristo. Ou seja, lembra que eu falei no começo? O conceito da aliança enfatiza a unidade da Bíblia. Há um passo a passo, há uma continuidade da Sagrada Escritura. Jesus, então, é apresentado no Novo Testamento não como a ruptura da antiga aliança, mas como o clímax das alianças anteriores, como a renovação máxima, maior das alianças. Então, Mateus e Lucas enfatizam a continuidade da aliança. Lucas vai lembrar que no nascimento de Jesus, ele ocorreu
porque Deus lembrou-se da sua antiga aliança feita a Abraão, e nós lemos isso em Lucas capítulo 1. Jesus viu a sua morte e ressurreição à luz do discurso do Antigo Testamento sobre a aliança. Isto é meu sangue, o sangue da aliança, presta atenção, derramado em favor de muitos. As referências a derramar e muitos sugerem, nessas palavras de Jesus, uma ligação com Isaías 53, ou seja, Jesus toma Isaías 53 como se cumprindo nele. Ele é o servo sofredor que está no cerne das alianças, ele é o sacrifício que sela e vincula Deus e pecadores numa comunidade pactual. Jesus, como diz Isaías, é o mediador da aliança com o povo. A aliança de Jesus, então, beneficiará o mundo de forma mais espetacular do que as edições anteriores da aliança. A ideia do sangue da aliança é retrabalhada nas palavras de Jesus lá no cenáculo. Jesus, então, veio para restaurar Israel ao tipo de posição que se esperaria do povo de Deus. Jesus convocou Israel a se voltar para Deus à luz do que ele estava fazendo, ao implementar, ao trazer o seu reino, e assim santificar o seu nome à luz das intenções declaradas dos profetas Isaías e Ezequiel. Pois, assim como a morte de Jesus é uma recapitulação do Êxodo, assim também a morte de Jesus está ligada à restauração de Israel e da renovação da aliança. Em outras palavras, o fato de Jesus se referir à sua morte e ressurreição como Êxodo fortalece o paralelo entre o Êxodo e os Evangelhos. Esse novo Êxodo que está acontecendo em Jesus, como o Êxodo anterior em Moisés, é um ato poderoso, exclusivo, soberano de Deus. O que a saída dramática de Jesus realiza? O sangue de Jesus liberta da escravidão do pecado. Por isso, podemos dizer que Jesus, como Moisés, conduziu seu povo através do mar da morte. Assim, o Evangelho foi pregado aos de Jerusalém como herdeiros da aliança dada aos seus antepassados. A esperança de Paulo para Israel estava enraizada nas promessas da aliança de Deus. Lembra, em Romanos 11, Paulo vai demonstrar, vai expor para nós a expectativa de que de Sião sairá o Salvador de Israel, e em algum momento, quando o número dos gentios salvos se completar, todo Israel será salvo, e aí virá o fim. A lei não havia anulado a promessa de aliança feita a Abraão. A arca da aliança, em Jesus, ainda estava dentro do templo celestial. Quando nós avançamos no Novo Testamento, chegamos ao discurso de Pedro no Pentecoste, em Jerusalém, nós descobrimos que o apóstolo se dirige aos judeus, afirmando que a salvação é encontrada exclusivamente em Jesus como Messias e ninguém mais. Lá em Atos capítulo 4, verso 12. Pedro vai lembrar que não existe outro nome debaixo do céu, dado à humanidade, pelo qual judeus e gentios possam ser salvos da ira de Deus. Assim, judeus e gentios precisam de Jesus para ser salvos. A aliança com Abraão pode assegurar um lugar de destaque para o povo judeu como nação. E existem promessas grandiosas e valiosas associadas com essa aliança. Mas isso não garante a salvação para cada indivíduo judeu. Isso não está contemplado nos termos da aliança. Pedro, no sermão de Pentecoste, Atos 2 e depois também Atos 4, ele afirma que Jesus é a única pessoa por quem o povo judeu individual e coletivamente deve ser salvo da ira de Deus por causa de nossos pecados. Portanto, na medida em que a única aliança com um povo específico não foi renovada por Deus, devemos rejeitar as noções de dois caminhos de salvação para judeus e cristãos, e também rejeitar a noção de que os cristãos gentios substituíram Israel. Jesus Cristo é o único Salvador de todos os homens, pois se não há nenhuma outra salvação para os judeus, que já possuem as promessas maravilhosas feitas por Deus, muito menos haverá outra salvação para os gentios. O Diego de Carlos, que vai falar para vocês aqui, ele vai desenvolver um pouco esse tema em Efésios capítulo 1. Então, ele vai trabalhar aí a ideia dos dois povos sendo feitos um muro de separação que havia entre judeus e gentios sendo demolido em Jesus Cristo. Então não vou desenvolver o ponto aqui. Então isso vai ser desenvolvido pelo Diego mais adiante. Acho que amanhã o Diego vai estar trabalhando esse tema com vocês aqui. Quinto ponto, caminhando para o final.
A nova aliança em Hebreus. Algumas pessoas vão objetar que o que foi dito até aqui contrariaria o que é ensinado na epístola ou na carta aos Hebreus. Primeiro, a gente tem que lembrar que a carta não é escrita a Hebreus. A carta é escrita para judeus crentes do Messias ou para judeus messiânicos, se você preferir a nomenclatura contemporânea. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele se dirige a um público judaico crente. E ele está tentando iluminar o Antigo Testamento a partir da revelação da nova aliança em Jesus Cristo. E um outro ponto que eu julgo importante aqui, eu trabalho isso numa nota de rodapé no meu livro, é que, segundo os eruditos mais recentes, Hebreus teria sido escrito depois da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Outra crise máxima que os judeus passaram na antiguidade. Ou seja, de novo, pela segunda vez, aliás, no mesmo mês, no mesmo dia, em 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída. Ela que foi destruída em 586 a.C. pela Babilônia, agora é destruída pelos romanos sob o comando de Tito. Isso gera uma crise. Se Jerusalém e o templo foram arrasados, como nós judeus, descendentes de Abraão, vamos cultuar o único Deus? Como nós vamos experimentar o poder dos sacrifícios? E os cristãos, como é que os cristãos lidam com isso? Será que uma nova destruição de Jerusalém coloca em xeque a fidelidade de Deus? Vamos lá. Em Hebreus, é frisado que a antiga aliança era limitada em sua capacidade espiritual. A antiga aliança era apenas uma sombra da nova aliança que viria. Assim, o autor de Hebreus, depois de afirmar que Deus falou no passado, no Antigo Testamento, e que sua palavra é viva e eficaz, ele agora afirma que Deus fala por Jesus, que é o Filho de Deus. E nesse sentido, ele vai descrever, o autor de Hebreus, a antiga aliança como fraca e inútil. A descrição que o autor está fazendo da antiga aliança aqui, tem em vista a aliança do Sinai, a aliança que Deus estabeleceu por meio de Moisés com todo o seu povo. Uma aliança basicamente externa. O ponto de Hebreus é que os sacrifícios da antiga aliança não tinham poder de expiar definitivamente o pecado. Por isso, era necessário que viesse um sacerdote superior, Cristo, que, como diz o autor de Hebreus, é o mediador da nova aliança, que pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, o que se tem em vista na carta aos Hebreus não é a substância da promessa que caracteriza as alianças anteriores. O que se tem em vista em Hebreus é a linguagem do tipo e sombra. As promessas que Deus fez a Abraão, mesmo a Moisés e Davi, não são rejeitadas em Hebreus, não são anuladas na carta aos Hebreus. Antes, o que é colocado ou reinterpretado em Hebreus é o lugar do tabernáculo e seu ritual que era associado. Então, o autor de Hebreus quer lidar com esse problema. Com o fim do templo, com o desaparecimento do lugar de sacrifícios expiadores, como o povo de Deus usufrui o perdão total de pecados. Hebreus, então, passa diretamente de sua declaração de que a primeira aliança era obsoleta para a discussão sobre o tabernáculo no deserto, onde, de acordo com o autor, são oferecidos sacrifícios que não podem aperfeiçoar a consciência do adorador. Então, mais uma vez, o que se tem em Hebreus é a noção de que há aspectos da aliança mosaica foram renovados em Jesus Cristo. Não é que a aliança com Abraão e a aliança com Moisés e a aliança com Davi foram rejeitadas e anuladas. Antes, o cerne da aliança mosaica, ligado ao tabernáculo e sacrifícios para o perdão de pecados, foi renovado. Assim, ao dizer que essa aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Assim, o autor de Hebreus se refere ao sistema sacrificial revelado por meio de Moisés, que a destruição do templo por Roma em 70 depois de Cristo pôs um fim. Mas um ponto importante aqui é que a terra
que era o principal dom de Deus da aliança com Israel e com Abraão, e a sua promessa de que Israel usufruiria essa terra permanentemente ou perpetuamente, nunca é revogada em Hebreus. Então, nunca é dito em Hebreus que Deus revogou a aliança com Israel e com os judeus, e mais, não é dito em Hebreus que a aliança que promete a terra, ou seja, a aliança de Abraão, é revogada ou anulada. Ou seja, as Escrituras nunca colocam a terra, o conceito de terra, no mesmo nível da lei mosaica. Se a lei mosaica é obrigatória para os judeus, mas não para os gentios da mesma maneira, e a igreja atualmente é esmagadoramente gentílica, em certo sentido, os crentes gentios podem dizer que a lei se tornou obsoleta, mas não irrelevante. Mas, por outro lado, os crentes gentios, nós aqui, nunca podemos dizer sobre o povo de Israel ou sobre a terra de Israel que eles se tornaram obsoletos ou irrelevantes. Lembra de Paulo? Os gentios da fé foram enxertados da oliveira do povo de Israel. E a terra de Israel, como diz a Sagrada Escritura, é morada santa de Deus. Assim, os elementos-chave da nova aliança e do ministério de Jesus na nova aliança operam em Hebreus não por meio da rejeição dos sacrifícios ou rejeição do culto da aliança mosaica, mas por analogias cuidadosas com essa aliança e seu culto. Duas analogias. A primeira, a morte de Jesus, que tem por objetivo libertar o povo de Deus do diabo e inaugurar a nova aliança, é afirmada aos hebreus. Segunda analogia, a ascensão de Jesus aos céus, à destra de Deus o Pai, que permite a contínua obra de intercessão de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial. Ou seja, esses aspectos da obra salvífica de Jesus em Hebreus sugere que o autor dessa epístola os liga à inauguração da aliança mosaica e os meios pelos quais essa aliança foi mantida. Ou seja, o que a gente poderia supor que é uma crítica aos sacrifícios da aliança mosaica, na verdade, é um desdobramento, onde o autor aos Hebreus mostra que Jesus renovou no sentido mais profundo e cumpriu no sentido mais profundo os requisitos da aliança mosaica. Ou seja, sem derramamento de sangue não há perdão de pecadores. O autor de Hebreus trabalha com uma compreensão da nova aliança que é guiada pela aliança mosaica, ao invés de repudiar a aliança mosaica. Portanto, o autor de Hebreus, com certeza, percebe Jesus e a nova aliança como superiores ao que veio antes, como clímax. É o que o autor diz logo no primeiro capítulo. Havendo Deus outrora falado, agora nos fala em Jesus. Jesus é o clímax das alianças e é a renovação final, derradeira, de todas as alianças anteriores que Deus havia estabelecido com seu povo. Ou seja, a ideia aqui do autor de Hebreus é que Jesus e a nova aliança se apresentam como superiores às alianças anteriores. Ou seja, os aspectos do culto e do tabernáculo encontram a sua consumação em Jesus, ou colocando de outro lado, nós precisamos ler Hebreus, tendo em vista as raízes judaicas da nossa fé, o fato de que nossa fé também é baseada nas alianças que Deus estabeleceu com Abraão, com Moisés, com Davi e, finalmente, em Jesus Cristo. E o livro de Hebreus deixa claro que os termos da nova aliança são insuperáveis, porque a palavra de Deus em Cristo é insuperável. Não é, em Hebreus, uma questão de eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, mas algo bem mais pessoal. Cristo em nós e nós em Cristo. Ou seja, Deus transforma em sua casa, templo, a própria comunidade dos que creem. Sexto ponto agora e final, nova aliança em Jesus. Portanto, a fundação por parte de Jesus da nova aliança no seu sangue, a ênfase aqui é importante, não implica a ruptura da aliança de Deus com o seu povo, mas constitui o seu cumprimento. Ou seja, nós temos uma única Bíblia, e nós precisamos do Antigo Testamento.
E o que o Novo Testamento nos assegura é que as grandes alianças que Deus estabeleceu com o seu povo no Antigo Testamento e as grandes promessas que ele fez por profetas inspirados encontram o seu sim em Jesus, encontram o seu cumprimento em Jesus, e assim, outras promessas que ainda não foram cumpridas, nós podemos recebê-las com esperança de que serão cumpridas mais adiante, na medida que se aproxima o dia do Senhor. Então, a vinda de Jesus como o Cordeiro da Nova Aliança, como cerne da Nova Aliança, nos lembra que as promessas do passado foram cumpridas em Jesus. Israel, então, continua a se encontrar numa relação de aliança e continua sendo o povo ao qual foi prometido o cumprimento da aliança. Porque, presta atenção, a falta de fé de Israel não abole a fidelidade divina. Se isso parece estranho para você, leia depois com calma Romanos capítulo 11, sobretudo os versos 17 até o final. O que Deus promete, Ele assegura que vai cumprir. As alianças que dele firma, Ele vai manter, porque Ele jura por si mesmo. Ele concede o próprio sacrifício que firma essas alianças. Pensa em Gênesis 15, quando Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão. A gente gosta de falar de Abraão como o pai da fé, o herói da fé. Mentiu 2 vezes, colocando em risco a obra divina a respeito da mulher dele, dizendo que ela era irmã dele, não esposa dele. E quando Deus vai firmar uma aliança com ele, o que acontece ali? Abraão dorme. Abraão dorme. É Deus que corta os sacrifícios. Deus é que anda entre os sacrifícios. Deus é que jura a Abraão que vai estabelecer com ele uma aliança perpétua e vai lhe dar a terra de Israel perpetuamente. Ou seja, Jesus é o cumprimento desse tipo de aliança. Ele é o clímax dessas revelações de aliança, alianças que não são abolidas pela incredulidade do homem, porque Deus é fiel a si mesmo. Para os cristãos, a nova aliança em Cristo é o ponto culminante das promessas de salvação da antiga aliança. Em tal medida, não é independente dela. Me entristece muito cristãos terem mínima familiaridade com o Antigo Testamento, alegorizarem o Antigo Testamento, ficarem tentando procurar histórias misteriosas por trás das histórias reais do Antigo Testamento, quando, na verdade, 2/3 da nossa Bíblia narram as alianças que Deus estabeleceu com o povo judeu e são a base, o fundamento da nova aliança. Aliás, no Novo Testamento, o que é Escritura é o Antigo Testamento. Quando Paulo diz toda a Escritura é divinamente inspirada, o que Paulo mira ali é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi divinamente soprado. Nós não podemos ser ingratos e rejeitar 2/3 da nossa Bíblia, que são a base da renovação da aliança, são o fundamento da nova aliança em Cristo. Então, a nova aliança tem por base e fundamento a antiga aliança, porque é o Deus de Israel que afirma a antiga aliança com o povo de Israel e torna possível a nossa nova aliança em Jesus Cristo. Em outras palavras, há apenas uma aliança, não 2 alianças. Não uma aliança judaica diferente da aliança cristã, mas uma só aliança que alcança seu clímax em Jesus, que renova as alianças anteriores. A aliança na qual a relação entre Deus e o cristão é estabelecida é a aliança dada a Israel, cuja implementação mais efetiva era aguardada por Jeremias e Ezequiel. Quando Paulo se apresenta como ministro da nova aliança, ele afirma que em Cristo, tantas quanto forem as promessas de Deus, nele está o sim. Paulo assegura que Deus cumpre todas as suas promessas por meio de Cristo, porque Deus faz tudo por meio de Cristo. Paulo não afirma, nem quer dizer, que todas as promessas já haviam sido cumpridas em Jesus. Isso é um ponto importante. Mas o que Paulo quer dizer quando diz que Jesus é o amém, é o sim, é que as promessas de Deus vão ser cumpridas, ou foram cumpridas, e serão ainda cumpridas, em Jesus ou por Jesus. Ou seja, a vinda de Jesus assegura que promessas, por exemplo, sobre o dia do Senhor, sobre o dia da vingança do nosso Deus, vão de fato acontecer. Jesus, na sua vinda,
como aquele que sela a nova aliança no seu sangue, assegura que essas demais promessas, a vida do novo céu e nova terra, a vida da Jerusalém que vem do alto, o fato de nós vamos sentar em tronos para julgar a criação, isso vai acontecer porque Jesus, que já é o clímax da nova aliança, é o sim, é o amém dessas grandes promessas. Jesus é o instrumento por meio de quem Deus o Pai cumpriu, está cumprindo e cumprirá cada promessa até agora feita ao povo judeu, incluindo a promessa de que eles retornarão do exílio para possuir e viver na terra de Israel. Zacarias 12, Zacarias 14 são textos escritos após o exílio. E o profeta Zacarias, ele vê no futuro um tempo que os judeus serão de novo exilados da sua terra e voltarão para a sua terra. E Zacarias antevê também, profeticamente, um tempo em que os judeus se voltarão para aqueles que eles transpassaram. Eles vão prantear aqueles que eles transpassaram e vão se reconciliar com ele. Isso é surpreendente. Quando isso foi cumprido? Essas promessas já encontraram cumprimento? Se elas ainda não encontraram cumprimento, ou encontraram cumprimento parcial, nós podemos ter certeza de que elas serão cumpridas ainda. Todo Israel será salvo, porque Jesus é o amém, Jesus é o sim, como o fundador e o clímax das alianças, ele nos assegura que outras promessas que ainda não encontraram cumprimento serão cumpridas pelo seu poder em ação conjunta com o poder do Pai. Então, aqueles que defendem que a igreja suplantou Israel devem necessariamente considerar como um acaso a existência do Estado de Israel e o fato de que 1/3 dos judeus do mundo inteiro vive lá agora como um tipo de mera coincidência que não tem nenhuma ligação com o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Entretanto, se entendido de forma correta, a afirmação de que Jesus é o sim, é o amém, tem exatamente o sentido oposto. Pelo fato de todas as promessas de Deus encontrarem seu sim em Jesus, podemos estar confiantes de que cada uma das promessas feitas por Deus será cumprida. Isso inclui a salvação nacional de Israel, como também o retorno do povo judeu para a sua terra, que já aconteceu de fato. Na nova aliança, o templo perde sua importância, substituído por algo maior, a cruz do Senhor Jesus e a ressurreição. Pois o sacrifício do Messias estabelece e garante uma expiação substitutiva e eficaz, ocorrida de uma única vez por todas, encerrando a necessidade constante de oferta pelo pecado presente da antiga aliança. Assim, nos evangelhos, o Jesus ressurreto é referido como novo e verdadeiro templo. Ele representa a presença graciosa de Deus mais do que o templo em Jerusalém. Mas Paulo descreve também a igreja como templo de Deus. E Pedro fala do conjunto dos eleitos como a casa espiritual, como templo de Deus, alicerçada em Cristo, onde o Espírito Santo habita. Assim, na nova aliança, o lugar da habitação de Deus não é mais o templo em Jerusalém, mas entre os peregrinos eleitos em Cristo, que são o templo de Deus. Ou seja, uma transição das antigas alianças para a nova aliança é que o templo onde esse sacrifício único e eficaz foi realizado, não está localizado mais em Jerusalém, mas se espalha por todo o mundo, na medida que todos os crentes são o templo de Deus, o templo do Espírito. A ideia básica é esta: em Cristo e através de Cristo, Deus vive entre o seu povo pelo Espírito. Entre os que se reúnem ao redor do crucificado e ressurreto, o lugar é o lugar onde Deus está presente na nova aliança. Portanto, Paulo adverte seriamente contra quem tentar destruir ou profanar esse santuário. Paulo fala, nós somos o santuário do Deus vivo, nós juntos. Aliança, vínculo com o povo. Nós, o povo de Deus, somos o templo de Deus, somos a casa do Deus vivo, somos o santuário de Deus. Por fim, o Apocalipse de João está relacionado à aliança de modo glorioso. Noé está ali na visão da nova criação, de novos céus e nova terra após o juízo. Abraão está no ajuntamento e na bênção de todas as nações e línguas. Moisés está
nas afirmações pactuais de que eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles, e de que o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Davi também está em Apocalipse, na cidade santa, Nova Jerusalém, na expansão do templo, de modo a incluir toda a criação, e da identidade de Jesus como o leão de Judá e a raiz de Davi. E a nova aliança está em Apocalipse, no fato de que tudo isso será realizado por meio do sangue do Cordeiro que foi morto. E a purificação pelo juízo e destruição de toda iniquidade e maldade, tanto humanas como satânicas, as nações do mundo se unirão no louvor a Deus pela sua salvação. Assim, esse é o momento final da extensão do curso da história das alianças ao longo de toda a Bíblia. Ou seja, Apocalipse coroa a narrativa das alianças, mostra o total cumprimento das alianças. Nós seremos salvos como povo, como comunidade, como templo de Deus, como a casa do Deus vivo, como templo do Espírito Santo. Nós vamos para os novos céus, nova terra, com outros irmãos e irmãs. Nós estamos vinculados por aliança sagrada em Jesus. Como um autor coloca, e eu encerro com essa citação, ele diz o seguinte, Fred Klett, o nome desse autor: Deus tem um propósito e plano para a humanidade desde a queda, restaurar um povo para si mesmo da humanidade caída por meio do Messias Jesus. E ele continua, o povo judeu, e por fim o Messias judeu, trouxe ao mundo a promessa abrâmica de bênção para nos redimir da maldição da queda. Jesus trouxe as bênçãos de Abraão primeiro para os judeus, e depois expandiu as bênçãos também para os gentios. E ele conclui, não há dois conjuntos de promessas e obrigações da aliança, uma para os crentes judeus, outra para os crentes gentios. Há um povo da aliança em uma fé. Deus teve apenas um programa desde o início, a salvação por meio de Jesus, o único Messias, que é o clímax da nova aliança. Vamos orar? E os irmãos depois estão com a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua revelação na Sagrada Escritura. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revelou na criação, na queda, em Israel, e de forma espetacular em Jesus, o Filho de Davi, o teu eterno Filho, o clímax de todas as alianças que o Senhor firmou com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. Ó Deus, ajuda-nos a estar firmes na aliança que o Senhor firmou conosco. Ajuda-nos a sermos filhos e filhas leais às exigências dessa aliança. Ajuda-nos a todo tempo estarmos refugiados em Jesus, que é o sinal, o selo, o sangue derramado que solidifica essa aliança. E ó Deus, nesse mundo mau, nesse mundo incerto, nós buscamos em Ti segurança e conforto. Nós confiamos a Tua fidelidade inquebrantável, nos Teus pactos, no Teu amor gracioso para cada um de nós e para com todos nós juntos aqui. Nós descansamos em Ti, ó Deus. E em nome de Teu Filho, o mediador maior dessa aliança que oramos, no sangue e na carne dEle. Amém.